Gostamos muito de morar em Portugal, mas no início foi uma grande decepção. Não tinha nada a ver com o que a gente assistia no YouTube. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal hoje para falar de um tema um pouquinho assim polêmico, talvez. Então, o meu nome é Lohane Oliveira, se você é novo por aqui, falamos sobre maternidade, vida em Portugal, vida cristã, e eu queria partilhar um pouco com vocês, assim, a situação real de Portugal, partilhar um pouco com vocês a minha opinião sobre a seguinte pergunta que eu recebo sempre: vale a pena eu me mudar para Portugal agora em 2023? É melhor esperar um pouquinho mais? Bom, e o que me fez fazer esse vídeo foi, na verdade, há algumas semanas atrás eu tava com um casal aqui na mesa da minha sala, tomando um café. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando de viver em Portugal? Eles vieram com 2 filhos, um casal também. Eles falaram assim, não, a gente tá gostando bastante. No início foi bem difícil, foi bem puxado, porque a gente idealizava uma coisa, chegou aqui e foi totalmente o contrário do que a gente pensou. E eu falei, então... não, foi muita dificuldade para arrumar casa, foi muita dificuldade porque hoje a gente também tem que trabalhar bastante. E eu pensava que eu ia vir para cá e ia ganhar muito dinheiro. E aí eu falei assim, não, isso não, porque você sabe que Portugal não é bem esse estilo, né? Até dá pra, de repente, ganhar, juntar um dinheiro para poder mandar pro Brasil, mas assim, não é o país ideal para isso, você sabe disso. E aí eles falaram assim, Lohane, o que a gente sabe hoje, a realidade que a gente vive hoje, a gente só consegue ver aqui. Hoje aparece vídeo pra gente poder ver sobre esse assunto, mas lá no Brasil a gente não tinha acesso a isso, isso não aparecia pra gente. E aí eu não sei se é questão de busca, o que é, e talvez você também não saiba dessa realidade, porque infelizmente tem gente que pinta realmente Portugal de uma outra maneira. Eu não creio que seja por maldade, sabe, assim, pra te vender Portugal. Prefiro não pensar que seja isso. Às vezes eu acho que é porque são situações diferentes que cada um vive e chega aqui e passa por uma situação que não encontra a maior parte dos problemas, ou consegue comprar um carro logo de início e fala assim, você jamais conseguiria comprar isso no Brasil, e aí você fica iludido. Mas as coisas não são bem assim. Eu vou esclarecer algumas coisas aqui pra vocês hoje. Eu tenho muita coisa pra falar. Eu vou tentar correr aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. E vamos lá. A primeira coisa que eu acho, e eu já tenho falado isso bastante aqui nos vídeos do canal, é uma situação muito complicada, é o arrendamento. Alugar casa aqui, gente, não é fácil. Isso não é novidade pra ninguém. O pessoal que acompanha a gente aqui sabe, eu venho sempre falando, batendo na mesma tecla. E a situação é muito complicada. Tem gente que chega aqui e demora muito pra conseguir uma casa. Esse casal, em particular, com quem eu estava conversando, foi muito rápido. Eles conseguiram a casa em 1 mês. E ela estava até conversando isso comigo. Ela falou assim, Lohane, a gente demorou muito pra conseguir casa. 1 mês pra conseguir casa. Só que tem gente ainda assim que fala comigo, foi super rápido. E realmente, diante dessa situação, 1 mês para conseguir casa é até uma situação assim favorável, eu diria. Em outro vídeo aqui eu falei para vocês, não vem para cá com 15 dias de Airbnb ou de sei lá o que, achando que vai conseguir casa, porque é assim, um milagre, gente. Um milagre mesmo, e por mais milagres que você acredite, não faz isso. Vem preparado. Outro dia eu tava conversando também com uma menina que trabalha no ramo imobiliário e ela tava falando assim, Lohane, tá muito difícil. A gente pega a casa, né, no site, mostra pro cliente e o cliente fala, ok, quero sim, quero visitar, quero ver, mostra pra mim essa casa. E aí ela volta pra falar com o senhorio ou com o site e a casa já não está mais disponível. Porque tem muita gente querendo alugar, tem pouca casa, apesar das dificuldades, né, porque a gente sabe que eles pedem muitas rendas e outras coisas. Falando sobre a quantidade de rendas, você já deve saber que os senhorios só podem pedir uma quantidade limitada de rendas. Se eu não me engano, são 2 rendas. Já não pode mais pedir mundos de renda, 1 ano, 12 meses, 18 meses. Mas, quando a gente vai ver a situação real, imagina só que eu venho pra cá e tenho 8 meses de renda pra pagar pra você que é senhorio. Gente, eu não tenho dúvida que muita gente vai aceitar. Não tenho dúvida disso. Não tenho. Que a pessoa vai falar assim, ele tem 8 meses de renda? Passa pra cá, tá alugada pra você. Muitos senhorios não aceitam também tantas rendas, o que eles querem é
IRS. E aí você não tem o IRS do ano passado porque você não trabalhou aqui ano passado. Muitos senhorios querem fiador. E você, óbvio, não tem um fiador aqui porque você chegou agora e não conhece ninguém. Ou até conhece alguém, mas essa pessoa não quer ou não pode ser seu fiador, já que é uma coisa tão séria. Ou pede um contrato de trabalho e você não tem um contrato de trabalho porque você chegou agora. Ou pede um contrato de trabalho por um ano, né? Que você tem que estar ali naquela empresa por um ano e você não tem isso. Então, são muitas situações que dificultam o arrendamento e às vezes a gente não tem noção disso. Ah, não, com fé em Deus eu vou conseguir um arrendamento fácil. Ok, é tranquilo, tenha essa esperança sim, porque a gente precisa ter isso no coração, mas você precisa estar munido de informação. Uma outra coisa é o valor das rendas. Um arrendamento de um T1 ou um T2 pode custar, aí, dependendo do local, 600, 700 euros. E se só um do casal, isso se a pessoa vier, né, acompanhada, se ela não for dividir casa, for só ela e a família, a esposa, os filhos, uma pessoa só trabalhando, não consegue sobreviver com o salário. Gente, pensa só. Se um arrendamento custa 600 euros e o salário mínimo são 600 deixa eu só olhar aqui que aumentou o salário. E o salário mínimo subiu para 760 e tem uns descontinhos ali, vai diminuir um pouco mais, pronto. É impossível viver só com isso, porque você tem que pagar conta de luz, conta de água, você tem que comer, você tem que pagar transporte ou combustível para o seu carro. Enfim, são muitas situações. Então, pensa bem com relação principalmente ao arrendamento, porque eu acho que é a coisa que mais pesa pra mim, é o que eu acho mais difícil, é isso. Mas, se você vem sozinho e vai morar num quarto, principalmente no começo, até conseguir juntar uma grana e tal, é um pouco mais fácil. Mas eu ainda não acho que é um mar de rosas. Continua sendo difícil. Mas claro que se você vem com a sua família, dificilmente você vai viver num quarto. Você pode querer dividir casa com outra família, né? De repente vai mais gente junto. E aí, ok, é algo que possa até pensar em melhorar um pouco a situação. Uma outra coisa é creche para as crianças, ou escola que seja. O ensino obrigatório é a partir dos 6 anos de idade. Então, se você tem um filho que tem menos de 6 anos de idade, não é obrigatório eles te oferecerem uma vaga. Até em colégios particulares, não é fácil encontrar, né? Sabendo que realmente os preços são bem mais altos, a não ser que seja o comparticipado, que é quando o governo paga uma parte e você a outra, mas mesmo assim ainda não é tão barato assim. Muitas das vezes há famílias que acham que nem compensa tanto isso. Mas ok. Então, partindo desse ponto, de que você tem filhos pequenos de 1, 2 anos e não encontra creche, como é que um só da casa vai trabalhar e vai pagar tudo? Quando eu tava grávida do Benjamin, tinha gente que falava: Lohane, coloca logo o seu nome na lista de espera, porque não tem creche, não tem lugar pro seu filho ficar. Eu ainda não coloquei o Ben em lugar nenhum, ele ainda tá comigo em casa. Tem o meu trabalho, que eu consigo gerir de casa mesmo, então por enquanto não tenho esse intuito de colocar ele num lugar, mas eu sei de muitos casos do pessoal que passa aí muito problema, tem muito problema para poder conseguir uma creche para os filhos. Saúde é um outro ponto muito importante. A gente tem falado aqui, né, que as redes de saúde pública estão sobrecarregadas. Poucos médicos, muitos utentes, ou seja, muitas pessoas para serem atendidas. Tem gente que opta sim por um plano de saúde e isso é maravilhoso. Outro dia eu tava falando com uma grávida que já estava aí meio encaminhada, já tinha número de utentes, já tinha tudo, mas pelo sim, pelo não, ela tinha o plano de saúde aqui em Portugal. Então ela não estava assim tão apreensiva com relação a isso. Então tem gente que vem mais preparado, já vem pensando nisso para ter uma garantia, para ter uma tranquilidade maior, porque realmente para ser atendido assim logo de cara às vezes não é tão simples. E entrando já nessa questão da saúde, eu quero falar de grávidas, de gestantes que quando chegam aqui, muitas das vezes não tem um atendimento imediato. Isso é mais do que comum, justamente porque a saúde está assim sobrecarregada. Então eu fico de boca aberta quando existem pessoas que entram em contato comigo e falam: ai, eu cheguei aqui mês passado e tô grávida de 5 meses. E agora, o que eu faço? Porque é muito difícil, gente. Não é simples assim, não é chegar e falar: olha, tô aqui com o meu testezinho de gravidez, tô grávida, quero atendimento gratuito. Não funciona assim. Os hospitais, os centros de saúde estão muito cheios. Então tem gente que fica frustrado porque acha que é preconceito ou isso ou aquilo outro.
Não, gente, é porque realmente é muito difícil. Aconselho muita gente, vai lá, tenta de novo, conversa, vai num outro centro de saúde, talvez, quem sabe, você possa ser atendida ali, mas não é simples, tá? Tem que ter mesmo persistência. E quando a gente tá grávida, se tem uma coisa que a gente quer, é que tudo seja já, agora, porque a gente não quer se estressar e tá correto, mas não funciona assim, tá bom? Então, se você tem um plano de saúde, ok, maravilha, faça a sua vida. Agora, se você vai depender do SNS, então dá uma respirada, espera aí um pouquinho mais e não vem agora. Até porque o que você vai fazer aqui grávida? Não vai poder trabalhar. Trabalhar grávida já não é fácil, né? Vai ser muito difícil arrumar um trabalho com barrigão. Como é que vai ser só trabalhando? Então, pensa bem. Mais uma coisa que a gente não pode deixar de falar é da situação atual financeira, né? Da inflação. As coisas realmente subiram bastante o preço. A gente tem falado aqui dos combustíveis. Do ano passado, assim, foi uma loucura. Domingo tava um preço, segundo tava outro. O supermercado aumentou bastante. Tenho falado sempre aqui do peito de frango. Toda vez que eu vou no supermercado eu me assusto. Café, óleo e outras coisas. Claro que isso foi afetado um pouco pelo conflito, né, que acontece na Ucrânia. Tem gente que chegou agora e fala assim, olha, tá ok, as coisas estão caras, mas dá pra comprar, dá pra sobreviver. Mas quando a gente já se encontra aqui há mais tempo, a gente vê a diferença. Acho até que quem chegou há 2 anos atrás consegue ver a diferença do quanto comprava e do quanto compra hoje. Então, esse negócio do que eu compro com 10 euros, o que eu compro com 20 euros, olha, atenção, não é lá essas coisas todas não, tá? Ah, Lohane, mas eu não consigo comer? Consegue, você vai conseguir fazer suas compras e tal, pagar mais por isso, é óbvio. É engraçado até que eu fiz uma série de vídeos falando das melhores cidades para morar aqui em Portugal, baseadas em regiões, né? Região norte, centro. E eu comecei, né? Eu não fiz os vídeos seguidos. Hoje um, amanhã outro, não fiz assim. E a diferença dos valores é, assim, exorbitante. Eu comecei fazendo o vídeo do norte e falei do supermercado. E aí depois eu fui no supermercado e os preços estavam diferentes. Aí pesquisei mais um pouco e os preços também estavam... Olha, e eu falei, olha, não é bem assim, já não dá mais para fazer as compras com 150 euros, com 180 euros. As coisas mudaram e mudaram muito depressa, né? E a crise energética é real. Gás aumentou bastante, o combustível, a energia elétrica aumentou muito também. Principalmente agora no inverno, muitas casas vão sentir, porque precisa ligar o aquecedor um pouco, não tem como, a morrer de frio se não ligar o aquecedor. Realmente a conta vai subir um pouquinho e a gente vem sentindo essas coisas. De pouquinho em pouquinho, né? A galinha enche o papo, como diria minha avó. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a escola, os gastos que os pais têm, é quando o filho precisa ficar um pouco mais de tempo e daí tem que pagar esse valor na escola pública. E às vezes uma horinha não basta porque trabalha mais horas e aí tem que pagar um ATL ou alguém para buscar. E tudo isso é gasto, então tem que pôr bem na ponta do lápis. Muitas coisas eu sei que você só vai descobrir quando chegar aqui. E eu sinto muito por isso, queria poder te dar aqui a planta de tudo certinho. Faz isso, vai precisar de tanto, mas infelizmente eu não posso, não tem como fazer isso. E a realidade de cada um é diferente, né? Então, a minha opinião é que você se organize mais. Ah, Lohane, não vou em 2023? Então, isso aí é uma decisão sua. Com um filho hoje, talvez eu pensaria 2 vezes, como a gente costuma ouvir de algumas pessoas, né? Imigrar não é para qualquer um, e realmente não é. Você tá aí no Brasil e você consegue, às vezes com sua família, fazer alguma coisa e vender quentinha, e fazer brigadeiro e vender na esquina, vender empadinha. Aqui isso não funciona dessa forma. Ok, que você pode até anunciar lá no Marketplace do Facebook que você conseguir alguma coisa, mas não é bem assim que a banda toca. Se tem outras opções, se você consegue esperar mais um pouco, espera, se organiza mais, junta mais dinheiro e vem pra cá o mais preparado que você puder. Se eu perguntar para 10 portugueses, eu diria que 9 diriam, tá doido? Vai vir fazer o quê aqui? O que eu tenho de comentários aqui, e com certeza esse aqui vai ser um desses vídeos que vai receber comentário aqui dizendo, vocês são loucos, sair do seu país para vir para cá, o país já não comporta mais gente. E o que tem de comentário? Olha, muita gente falando, e ainda tem gente falando que eu sou golpista, tá?
infelizmente, ainda tô aqui para receber esse tipo de comentário, mas tá tudo certo. Então eu diria que é uma opção sua, mas o que eu mais prezo é que você saiba onde você está pisando. É não chegar aqui e se frustrar sabendo que as coisas não estão fáceis. Eu sei, não estão fáceis em nenhum lugar do mundo, mas às vezes quando a gente já tem um suporte, uma família para cuidar do filho enquanto a gente trabalha, alguém que você possa até mesmo pagar um valor para cuidar do seu filho enquanto você trabalha, você já tem essas coisas. É uma vida totalmente nova, é uma mudança de vida. E se você ficou até aqui, comenta aí o que você tá achando, se você mesmo assim planeja vir para cá ou vai esperar mais um pouco. Gente, espero que você tenha recebido alguma coisa de bom desse vídeo. O meu intuito não é te fazer desistir, mas pensar e fazer as coisas com planejamento e com cautela. Deixa aí o seu curtir, o seu comentário, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa saber dessa informação e até a próxima semana. Um beijo. Tchau!